Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha nós de volta aí nesta quarta-feira, dia 28 de junho, e trazendo informações sobre o Vasco da Gama, sobre CBF. Vamos também falar aí de assuntos pertinentes à SAF do Vasco, novas tentativas de reforços e também a apresentação de jogadores já contratados pelo Vasco da Gama. E quem vai dirigir o time domingo contra o Botafogo? Vou tocar nesse ponto também. Tem uma importante reunião amanhã do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. São alguns dos temas. E quando é que a CBF vai soltar mais rodadas desmembradas da Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos trazer estas informações já já. Antes eu peço para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, tem notícias por lá também, tanto no Twitter como também no Instagram. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, esse vermelhinho aí embaixo, clica nele, vai lá no sininho, habilita o sininho e dá o joinha. Já vai dando o joinha aí, não esquece não, porque isso fortalece demais. Não é só dar o joinha, se inscreve também para a gente ganhar aí um número maior de inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado. Depois da vinheta tem muita notícia. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos de todo o Brasil, do planeta Terra, estamos juntos aqui pela internet, pelo YouTube, no canal Wellington Campos FC. Eu quero abrir com uma foto, Quero trazer aí o Dr. Ronaldo, o Lucas e a Luísa, papai e os filhotes lá em Goiânia. Família vascaína, e cheio de esperanças. Aí, Dr. Ronaldo é uma doce figura, um grande vascaíno, vai puxando aí os filhos para serem vascaínos. Ele que é genro do nosso querido Marquinhos, torcedor do Flamengo lá na Tijuca, que me mandou esta foto, e também da dona Sirlene, tricolor. Então a família tem torcedores de vários clubes, mas aí na foto do Dr. Ronaldo, do Lucas e da Luísa, vascaínos. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Estamos juntos. Bem, o Vasco da Gama vai apresentar amanhã o Serginho, que já está treinando há algum tempo com o grupo. Será na hora do almoço lá no CT Moacir Barbosa, e o Jair também deve conversar com os jornalistas que foram credenciados para estar no CT Moacir Barbosa. O Maicon foi anunciado hoje, faz um contrato de produtividade, faz um contrato até dezembro. E como a gente vem informando, o Vasco já mandou documentos lá para o Gary Medel, 35 anos, para ser reforço do Vasco da Gama. Com relação ao Lanzini, ele ainda não respondeu à oferta do Vasco. Ele tem 31 anos, já passou aqui pelo Fluminense. Agora o Rodrigo Zalazar, esse aí tem 23 anos, uruguaio, o Schalke 04 caiu e é um camisa 10 que interessa ao Vasco, que já fez uma proposta para ter esse jogador, ficaria com 60%, pagando aí cerca de 4 milhões de euros, é o que vem sendo anunciado. E o Lianco, o negócio esfriou, e a tendência é que fique para mais à frente aí uma nova proposta. Vamos aguardar. E o Fernando vai ficar lá no Sevilha para cumprir mais um ano de contrato com a equipe espanhola. Eu fiz uma entrevista para a Super Rádio Tupi com o doutor Carlos Roberto Osório, que é ele é primeiro vice-presidente do Vasco, Jorge Salgado, primeiro vice é o Carlos Roberto Osório, segundo vice é o doutor Roberto Duque Estrada, deixa eu consertar aqui. E é essa questão envolvendo o Maracanã, gente. Até agora, nós não tivemos, por parte da Justiça, a marcação da perícia em São Januário para saber o que realmente aconteceu. E eu vou pedir ao Osório, nós vamos ouvir o áudio dele aí. Como que você viu essa interdição de São Januário? E seria por causa da vizinhança, Osório? Explica para nós isso aí.
Olá, Wellington, um prazer estar conversando com você novamente, assim como com todos os amigos aqui da nossa querida Super Rádio Tupi. Wellington, nós vemos essa questão da interdição de São Januário com preocupação e entendendo também ser uma grande injustiça. Os vascaínos estão percebendo, nesse caso, que há um pouco uma questão de dois pesos e duas medidas. Primeiro, uma preocupação muito grande de algumas pessoas alegarem que existe um risco de segurança a mais em São Januário, por conta do nosso estádio estar situado numa zona popular da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, São Januário está na Barreira do Vasco e ao nosso lado também temos o Morro do Tuiuti e a comunidade do Arará. Wellington, o Vasco e os vascaínos são absolutamente orgulhosos de estarem enraizados na zona norte do Rio de Janeiro. E todos nós que frequentamos São Januário, e Wellington, você frequenta o nosso estádio há décadas, sabe que existe uma perfeita integração entre o Vasco, seu estádio e o seu entorno. Não existe nenhum problema por conta dessa localização. É injusto e preconceituoso querer fazer esse tipo de ligação. Isso nós não podemos aceitar. Além disso, Wellington, é importante dizer que o Vasco da Gama organiza eventos em São Januário há praticamente 100 anos. Nós tivemos incidentes na última quinta-feira que, claro que preocupam, porém, entendemos não ser causa para o fechamento do nosso estádio. Entendemos, Wellington, que a Justiça analisará esse caso com extrema tranquilidade, com serenidade, e temos certeza absoluta que o estádio voltará a ser aberto. Wellington, São Januário é seguro para receber jogos de futebol. Incidentes acontecem em várias praças esportivas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, mas isso não é razão para interditar o estádio. É importante que essa questão seja analisada o mais rápido possível, por isso está de fato prejudicando o Vasco da Gama e prejudicando também os seus torcedores, Wellington. Wellington, realmente o consórcio Maracanã hoje perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. É inaceitável se utilizar de um incidente isolado, que infelizmente acontece em praças esportivas do Brasil, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, para destilar preconceito contra o Vasco da Gama e os vascaínos, como se os nossos torcedores não soubessem se comportar no Maracanã. Wellington, o Vasco mandou vários jogos nos últimos anos no Maracanã sem qualquer tipo de incidente. Não se pode aceitar uma posição desse tipo. E logo o consórcio Maracanã, que gere um estádio que, em tempos recentes, teve portões arrombados, teve invasão, teve depredação de patrimônio. São eles que querem dar lição no Vasco da Gama? Isso não é aceitável. Eles deveriam, isso sim, aproveitar essa oportunidade para que todos pudessem sentar e conversar. Deveriam estar preocupados em como todos nós do futebol vamos encontrar um caminho comum para enfrentar uma dificuldade que é comum a todos, não é específica do Vasco da Gama. Uma pena. Com isso, eles procuram avançar a agenda de tentar tirar o Vasco do Maracanã em detrimento de uma solução maior. Não tem espírito público. Uma pena isso. Lamentável, Wellington, essa declaração, e nós, do Vasco da Gama, sempre estaremos aqui para defender o nosso direito de jogar no Maracanã e também o direito da nossa torcida frequentar aquele equipamento, que é um equipamento público, principal palco do futebol brasileiro. Para encerrar e concluir, falando aqui para a gigantesca audiência da Super Rádio Tupi, nós gostaríamos de reiterar que o Vasco da Gama é parceiro da Justiça Estadual e também do Ministério Público. Nós temos o mesmo interesse comum, que é garantir a segurança do torcedor, no caso, no nosso estádio de São Januário e em todas as praças esportivas do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós temos certeza que haverá uma solução de bom senso para essa questão, que a interdição do estádio de São Januário será levantada e que nós todos seguiremos trabalhando em conjunto para garantir a tranquilidade de todos aqueles que frequentam os nossos estádios. Wellington, mais uma vez obrigado à Super Rádio Tupi e seguimos juntos, sempre pelo nosso Vasco da Gama.
Muito bem. Aí, então, o doutor Carlos Roberto Osório, essa situação é bem complicada. Parece que as pessoas têm má vontade, né? Com algumas coisas do Vasco da Gama também, o que não ocorre com outros clubes, pelo menos é o meu sentir. Não sou muito de dar opinião, não, mas opine aqui também. O que você está achando sobre isso aí, essa interdição de São Januário? O Vasco da Gama vai esperar aí a marcação do julgamento. Nesse caso, Vasco e Goiás, aquela briga, aquela interdição, e ainda não tem data para o julgamento. A tendência é que seja na semana que vem. Me disse o doutor José Perdiz que há uma certa pressa aí do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ver julgados os casos do Santos e também do Vasco da Gama. Amanhã tem uma importante reunião do Conselho Deliberativo, onde foram convocados, por serem membros do Clube de Regatas Vasco da Gama, o presidente Jorge Salgado e o Roberto Duque Estrada. Eles fazem parte do Conselho de Administração da Vasco SAF. Já o CEO Luiz Melo e o Paulo Brax, que são da Vasco SAF, que não faz parte do Clube de Regatas Vasco da Gama, foram convidados a dar algumas explicações aos conselheiros vascaínos do porquê, o que está acontecendo, qual é a realidade do futebol do Vasco nesse momento, apenas o 18º colocado no Campeonato Brasileiro e correndo um sério risco de ser rebaixado. Então é uma reunião que promete, nós não vamos acompanhar, mas vamos saber detalhes e vamos trazer aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Quero trazer também mais informações, falar sobre o técnico William Batista. Ele vai dirigir o time, sim, domingo contra o Vasco da Gama e Botafogo. Jogo Vasco e Botafogo contra o Botafogo. O William, que treinou e comandou o time na vitória contra o Cuiabá, vai seguir como técnico interino. O Vasco ainda não fez nenhum contato por treinador, tem aí nomes, está estudando, não quer errar nesta contratação e quer fazer como fez o Galo, o Atlético Mineiro. Trazer um Luiz Felipe Scolari, por exemplo, um treinador que você não precisa chegar e ter que explicar para o torcedor do Vasco, olha, esse cara é aquele que fez isso, fez aquilo. Não, só um cara conhecido. Então, é isso aí que o Vasco está buscando. A cada hora sai uma informação. Essa que eu tenho. O Vasco ainda não fez contato e fica o William Batista para dirigir o time no jogo com o Botafogo domingo às 16h, sem a presença da torcida vascaína. E para este jogo, o técnico William Batista, vamos ver se ele repete a escalação. Ele já não pode contar com o Gabriel Peck, que recebeu o 3º cartão amarelo e está fora deste clássico aí. Quero então que você opine sobre esses assuntos do Vasco, sobre a Confederação Brasileira de Futebol e o STJD dizer que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras foi suspenso por um jogo, ter tomado o celular de um repórter da TV Globo lá de Minas, lá em Belo Horizonte. A Rádio Itatiaia fez as imagens e, baseado nessas imagens, ele levou um jogo de suspensão. Se não conseguir o efeito suspensivo, fica fora do jogo Atlético Paranaense e Palmeiras. Posso dizer também que a CBF só vai liberar mais rodadas, né, desmembradas das séries A e B depois dos jogos dessa semana da Libertadores e Copa Sul-Americana. Nós já tivemos na Libertadores o Atlético Paranaense, o Galo e o Fluminense classificados. Na Sul-Americana, São Paulo e Fortaleza. Tem mais uma galera para hoje, a exceção o Corinthians, e para amanhã também a exceção do Santos. Corinthians e Santos já estão eliminados das competições que estão participando. Certo? Comente aí conosco. Faça o favor, por gentileza, deixe a sua opinião, é sempre importante. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Twitter, Wellington Campos, e também no nosso Instagram, Wellington Campos FC. É o mesmo título aqui do YouTube. Peço para você se inscrever aqui no nosso canal Wellington Campos FC. É esse vermelhinho aí embaixo, não paga rigorosamente nada. Se não deu ainda, dá o joinha, que fortalece demais o nosso trabalho. E pega o link desta matéria e espalhe para os seus amigos, sempre pedindo para se inscrever aqui no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro,
Wellington Campos.